Para cada ocasião é necessário utilizar uma estratégia completamente diferente, nova e remodulada para a questão, né? E para a Rede Globo, né, em relação à Massosfera, eu acho que a melhor questão é fazer exatamente igual a Rede Globo, né? Não sair na defesa, mas sim no ataque, né? Porque a Rede Globo em si, né, ela é uma emissora que em sua camada sempre busca o extremismo e a revolução, porque existe toda uma estrutura social, essa estrutura social está sempre em colapso, não a Rede Globo, Hollywood, todas as emissoras, está sempre em colapso, né? Só existe injustiça e existe um Salvador que está sofrendo todas as injustiças e ele vai fazer a revolução. É uma mistura de Jesus Cristo suburbano ou, como fala, do Green Day, né? Ou, eu até esqueci, tem um outro Jesus Cristo que o pessoal fala, né? Tem um filme lá do Jesus Cristo que não morreu no madeiro e tal. Então a televisão ela está sempre construindo, né, o pior pelo pior, né? Mas isso, se você tiver um mínimo de capacidade mental, né, você vai entender o que eu falei, né? E eu não vou discutir aqui a questão da arte da televisão em si, né, que é uma destruição de todos os valores, né? Mas sim, né, que a Rede Globo em si, né, ela é o maior discursadora de ódio, né? Por quê? Ela tem o seu espaço, né? Ela simplesmente tem que vender o seu espaço por coisas banais que a maioria desejam, né? Ou seja, a televisão não é nada além de um conteúdo de propaganda e venda, né? E infelizmente o próprio YouTube criticou tanto a televisão, né? Os criadores de conteúdo criticaram tanto a televisão, mas você entra em vídeos do YouTube e você nem sabe mais se a pessoa ela está fazendo propaganda de um produto, né? Apresentando um produto, mas aquilo é uma pura propaganda, ou se a pessoa simplesmente está, como fala, consumindo aquele produto e mostrando a real do produto, né? Mas a diferença, quando você percebe uma pessoa que ela não está fazendo propaganda, ela xinga o produto, utiliza termos pejorativos, utiliza termos humanos, né? Porque a televisão em si, né, ela prega uma revolução total de um lado, mas do outro lado, o que a televisão prega é um monte limpo perfeito, aonde que os seus, como fala, indivíduos que estão encarnados dentro desse Monte Olimpo são indivíduos perfeitos e que tudo é perfeito e que a única verdade absoluta, fiapilux da iluminação infinita é o consumo, né? Então, a partir do momento que a única iluminação divina é o consumo, né, a sociedade é um caos para manter esse consumo e a televisão ela simplesmente dita, né, uma mentira infinita, né, a população pobre a consumir para que alguns estejam no topo da pirâmide, né? E esse é o maior discurso de ódio. Por quê? Isso é simplesmente um discurso unilateral, Isso é simplesmente um discurso unilateral, né? Aonde que a televisão ela simplesmente quer impor o seu lado para agradar as pessoas, mas quer pouco se importar o porquê que uma pessoa teve uma atitude errada, ou porquê que uma pessoa foi agressiva, ou porquê que uma pessoa foi ruim, ou porquê que uma pessoa foi boa, ou porquê foi uma pessoa injusta, porque a esquerda e os esquerdistas falam assim, não, nós somos inclusivos, nós temos que entender todas as pessoas e ver o seu ponto de vista para tentar sanar o mal da pessoa, né? Todas as pessoas que tomam atitudes, essas atitudes são a solução dos seus problemas, porém essa solução não leva em consideração outra pessoa. Mas existe toda uma construção de um indivíduo que faz ele ser errado, né? E eu não vejo a esquerda trazer o amplo debate das ideias para o bem de todos, né? A esquerda é uma coisa genérica que utiliza
a lei de caçar lobisomem na Inglaterra, né? Se vocês não sabem, a Inglaterra até prendeu lobisomem antigamente e a gente continua do mesmo jeito o mundo atual, né? Não existe justiça, existe o Estado impondo a sua legislação e a sua força para tentar ter controle das massas e ponto final e arrecadar imposto, né? Eu acho até interessante, o ladrão, se ele não te matar, você perdeu algo. A política, ele vem, pode te matar, toma suas coisas e ainda te multa por tomar suas coisas. Então, o Estado, ele é o bem absoluto da humanidade, né? Mas voltando à questão aqui que estou falando sobre mídia televisiva, né, ou mídia televisiva, rock, né, Pofetinha? Eu prometi que ia comprar o toast pra eles, não comprei essa semana. Pior que esse daqui sabe o que é promessa, essas coisas, entende um pouco da linguagem. O outro é igual o público que assiste televisão, tá totalmente fora da realidade. Então o que acontece? A televisão, né, ela tem uma visão unilateral, né, que basicamente ela não traz a verdade, não traz o ponto de vista, não traz a construção nem dos seres que eles são a favor, nem dos seres que são contra, né? Simplesmente formam opinião, julgam as pessoas, né? Simplesmente ficam abraçando pautas esquerdistas, né? E não querem trazer benfeitoria nenhuma. A única coisa que a televisão quer é manter a sua dinastia de poder, né? Exatamente como toda a estrutura social, que a única verdade é o consumo, e nós simplesmente somos engrenagens para que alguns consumam alguns tenham poder sobre o consumo até a morte, e que todos consumam até a morte, e a televisão e metas capitalistas, vamos dizer assim, porque tem empresários do bem, né? E metas capitalistas simplesmente estão no topo da pirâmide, né? Deixam drogados as pessoas que estão abaixo delas, os outros ali prometem a alucinação, e esses que são prometidos da alucinação ficam açoitando a grande massa da pirâmide, né? Então, o que acontece? A televisão em si, né, ela nunca vai ter o amplo debate, nem a discussão e nem a explicação do ponto de vista das pessoas, porque a televisão é um meio de... A televisão brasileira é a estrutura mais incompetente da existência do mundo, né? Porque o pessoal fala mal da Índia e da África, mas aqui não passa de uma África com um monte de plástico da China, né? Ou uma Índia muito mais atrasada do que a própria Índia. A Índia é muito mais avançada do que a gente, né? Mesmo com o trabalho lá, a era da escravidão, né? E a população brasileira, infelizmente, está adormecida, né? Eu acho que vou terminar aqui e vou fazer uma outra parte.